Você quer fazer uma live de RPG, mas uma das pessoas não tem câmera, ou vocês não querem usar câmera, ou mesmo para gravar um vídeo e quer ter uma referência visual de quem está falando em cada momento? Nesse vídeo aqui, eu vou te ensinar a fazer uma imagem que se mexe de acordo com quem fala no Discord. Fala galera, eu sou o Theory e vim trazer para você dados críticos sobre RPG. E nesse vídeo aqui a gente vai continuar o nosso curso de produção de conteúdo, onde eu tento trazer algumas dicas aqui para vocês, explicando como você pode produzir uma live, fazer vídeos para o YouTube e várias outras coisas, várias outras dicas que eu dou para te ajudar a criar o seu próprio conteúdo aí e ajudar a nossa comunidade a crescer cada vez mais. Nos vídeos passados a gente fez isso aqui, deixa eu mudar minha tela, que foi construir, uma estrutura básica de uma live de RPG. E nessa estrutura que a gente criou, a gente usou aqui câmeras, Então a gente tem um espaço aqui para as câmeras, mas imaginemos que você e seu grupo aí querem fazer uma live de RPG, mas tem uma pessoa que não pode usar câmera, ou nenhum de vocês quer usar câmera porque talvez vai pesar demais na live. Então existe alguma possibilidade? O que a gente pode fazer para não ficar só aquele áudio solto ali e a pessoa que está assistindo saber quem está falando a cada momento? E para resolver então esse problema, a gente vai usar isso aqui, que é o Discord Stream Kit, que é uma ferramenta online que a gente usa para criar essa referência visual, Você vai entrar aqui no site que eu vou deixar aqui na descrição e vai clicar aqui em Install for OBS, Tem o XSplit também, que é outro programa, mas a gente vai usar para o OBS. Ele vai ter essas três abas aqui, Você tem que estar com o Discord instalado no seu computador, ele não funciona com o Discord web, tá? Porque ele reconhece o programa que está no seu computador instalado aí. Então instalou o Discord, abriu aí no seu computador, você pode abrir esse site, aí ele vai conectar e vai ter essas três abas. Então você vai ter esses três widgets aqui, que são elementos que você vai poder adicionar dentro do seu OBS e eles são totalmente personalizáveis. Você pode mudar aqui a largura, a cor de fundo, No caso aqui, esse é o widget de status, para ver quantas pessoas estão online naquele chat que você selecionar aqui, naquele canal. Aqui é o de chat de texto, Você pode ter uma referência ali de um chat de texto qualquer, por exemplo. Eu vou colocar aqui o bate-papo geral. Você vai ver que ele vai carregar lá todas as conversas que as pessoas estão tendo naquele chat. Você pode modificar aqui para isso sumir ou não, Então, caso você tenha um jogo aí que vai rolar no Discord, você pode colocar o canal das rolagens para aparecer na live, tá? Aqui você muda a quantidade de texto e tudo mais. Só que o que a gente vai usar de fato aqui vai ser o Voice Widget, Que é para saber quando a pessoa está falando ou não. Então a primeira coisa, você vai escolher o seu servidor. Eu escolhi aqui o nosso servidor do Discord, do Dados Críticos. Inclusive, entra lá no nosso servidor para bater um papo com a gente. O link vai estar aqui na descrição, na árvore de links, ok? É lá que a nossa comunidade se reúne. E depois que você colocou aqui o servidor que você deseja, Você vai escolher um canal de voz. E aí tem vários canais de voz aqui. Eu vou fazer um teste com esse livecast aqui. E aí não vai aparecer nada aqui por enquanto, tá? Só vai aparecer você, porque quando você faz isso, ele automaticamente vai logar você naquele canal do Discord. Então deixa eu mostrar para vocês aqui, o meu Discord. Então estão vendo aqui, que eu já estou nesse canal livecast. E aqui dentro do StreamKit, ele vai aparecer aqui o meu ícone e o meu nome da mesma forma que está ali no Discord. Eu posso mudar isso, posso usar avatares pequenos, mostrar apenas quem está falando. Mas perceba que quando eu falar aqui, eu estou usando o Push to Talk, quando eu apertar, vai sair minha voz aqui. Vou até colocar de lado para talvez vocês conseguirem ver, Quando eu falar aqui no Discord, aqui também vai ficar verde, Teste, teste, testando. Então, ele reconhece quem está aqui. Se tivessem várias pessoas aqui, elas iam ficar uma debaixo da outra aqui. E isso aí já é uma referência visual para você, talvez, colocar no seu Discord. Esse é o nosso primeiro passo, tá? Se isso aqui já funciona para você, ótimo. Eu vou explicar como colocar isso dentro do seu OBS. Tá vendo aqui que debaixo tem um link, uma largura e uma altura? A gente vai copiar esse link depois que tiver configurado tudo, tá? Copiou esse link aqui. Aí você vai vir no seu OBS e aqui dentro do seu OBS você vai adicionar uma nova fonte na cena que você quiser que isso apareça, tá? E essa fonte vai ser uma fonte de navegador. Aí você vai colocar aqui Discord, pessoas falando, o nome que você quiser para isso, tá? Essa nova fonte de navegador vai abrir isso aqui e aqui tem um URL que você vai colocar aquele link que a gente acabou de copiar. Aqui vai ter uma largura e uma altura, Você pode mudar isso para o que você quiser, mas aqui ele está recomendando 312 por 600, tá? Então 312 de largura por 600 de altura. Então a partir do momento que você fez isso, você pode dar OK. Você pode também mudar aqui uma taxa de quadros personalizada, caso você queira que ele fique mais lento e tal. Você pode colocar 20 quadros, 12 quadros, Isso aqui é o FPS basicamente. Eu deixo no padrão e você também pode desativar essa fonte quando ela estiver invisível. Quando você estiver em outra cena, ela vai sumir. Isso é bom para economizar um pouco de banda aí, do seu OBS, do seu computador. Mas o lado negativo disso é que toda vez que você abrir aquela cena, ele vai ter que carregar tudo de novo, O que basicamente essa fonte de navegador faz, ela abre uma página da internet, o link que você colocou aqui, o URL, aqui dentro do seu OBS, aqui, já está aparecendo, Quando eu der OK aqui, como a página lá do StreamKit é transparente, ele vai ficar transparente aqui. E quando eu falar no Discord, apertando aqui meu Push to Talk, ou minha
reconhecimento de voz, ele vai aparecer aqui para mim. Então eu consigo arrastar isso dentro do meu Discord, posicionar ele do jeito que eu quiser, eu consigo redimensionar, fazendo aqueles mesmos procedimentos que eu expliquei no vídeo anterior, tá? E aí se eu precisar mudar a dimensão disso aqui, eu posso clicar, mudar talvez para 600 por 600, ele vai ficar mais largo, mas aqui dentro a dimensão do negocinho não vai mudar, né, desse elemento, porque ele puxa lá daquele site. Por isso que ele já recomenda ali uma dimensão correta, né, a dimensão recomendável. Então, basicamente, com isso a gente já conseguiu criar aqui o nosso widget visual, né? Mas vamos tentar aprimorar isso, né? Vocês percebem que aqui quando a gente clica 2 vezes ou entra em propriedades aqui na nossa fonte, a gente vai ter esse campo aqui de CSS personalizado. CSS é uma espécie de linguagem de programação muito utilizada na construção de sites para você estilizar aquele site, né? Então, você consegue colocar aqui coisas para mudar a cor, mudar a disposição dos elementos e tal, mas a gente não vai precisar entrar a fundo nisso porque já tem um site que nos ajuda a fazer isso, né? Que é esse site aqui do Jim, né? Do Jim VTuber aqui. Ele tem um vídeo explicando isso em inglês, caso você queira. Eu vou deixar esse site aqui na descrição, tá? E dentro desse site aqui a gente vai ter um gerador das imagens que se movem. E como que a gente vai fazer isso, tá? Aqui você vai colocar o ID da pessoa que você quer representar ali, tá? Aqui vai ser um URL de uma imagem dela não falando e aqui um URL, um link da imagem da pessoa falando. Deixa eu mostrar na prática que eu acho que vai ficar mais claro, tá? Aqui, quando a gente coloca esse widget pegando lá do Stream Kit, ele serve para todo mundo que estiver na sala. Desse novo método que a gente vai fazer para ter uma imagem bonitinha, você vai ter que colocar um widget para cada pessoa, porque ele vai representar o ID daquela pessoa, tá? E como que eu pego o ID de uma pessoa no Discord? Basicamente, você vai ter que vir aqui embaixo, clicar em configuração de usuário, avançado, e você vai marcar essa opção aqui de modo de desenvolvedor. Quando você faz isso, vai aparecer uma opção para você quando você clicar com o botão direito em cima das pessoas, ou de uma sala, ou de qualquer coisa no Discord. Então imagina aqui que eu quero, sei lá, pegar o ID dessa sala aqui. Eu clico aqui, vai aparecer aqui essa opção de copiar ID. Ela só vai aparecer se você tiver com o modo de desenvolvedor ativado. Então por isso é importante ativar ele. No caso aqui eu quero copiar o ID do meu personagem aqui. Eu vou clicar aqui, copiar ID. Copiei esse ID aqui, vou voltar no nosso site e vou colar esse ID aqui. Depois de fazer isso, eu vou pegar uma imagem do personagem não falando. Para fazer isso e acelerar aqui, eu já deixei separado as artes dos personagens lá da nossa mesa de Rhyme, né? E aqui, por exemplo, na casa da Ayla, né, ela mesma que desenhou, a gente tem uma imagem da personagem aqui, só que eu preciso do link dessa imagem. Então não funciona eu ter só o arquivo, vou ter que fazer um upload dessa imagem. Um site que eu recomendo para você fazer isso é o Imager, que é esse site aqui. Você basicamente pode arrastar a imagem que você quer aqui para o site, ele vai fazer o upload. Uma vez que o upload estiver completo aqui, você pode clicar com o botão direito e copiar o endereço dessa imagem. Ao fazer isso, a gente vai voltar no nosso site lá, gerador, e colocar a imagem aqui. Você pode colocar a mesma imagem nos dois, mas perceba aqui que a primeira imagem é a imagem do personagem não falando e outra imagem dele falando. Eu vou gerar aqui uma imagem normal, aqui ó, com a mesma, né, nos dois. Ele vai gerar um link aqui embaixo para mim, um código gigantesco. Aí você pode copiar esse código, você vai voltar aqui dentro do seu OBS. Nessa parte aqui do CSS personalizado, você vai apagar tudo e colocar o novo código que a gente colocou. Vai dar OK. Quando você fizer isso, ele vai aparecer isso aqui. A imagem ali em cima e ela tá um pouco embaçada porque eu não estou falando. Quando eu apertar o Push to Talk e ele reconhecer minha voz, perceba o que ele vai fazer. Ele vai ter uma animação e ele vai começar a entender essa imagem. Quando eu paro de falar, ele fica mais escuro e quando eu começo a falar novamente, ele ativa, ele dá um pulinho na imagem para mostrar que ela foi ativada. Nesse caso, o que a gente está vendo, que a imagem ela ficou pequena aqui e que aqui embaixo está aparecendo aquele nome. Mas você pode simplesmente mudar isso aqui usando aquela técnica de segurar o Alt e recortar esse elemento, né? Então, vou segurar o Alt aqui, vou recortar esse elemento puxando aqui, vou deixar só a parte que me interessa, que é a parte da imagem. Quando eu falar, ele vai pegar a sua imagem. Aí eu posso arrastar isso para um lugar que eu queira, né? Imagina que é aqui. Redimensionar sem usar o Alt, né? Para ele não recortar aqui. E aí depois eu trago isso para baixo do overlay. Então, quando a pessoa falar, a imagem que está ali dentro vai se mexer. Quando ela ficar calada, a imagem vai ficar normal, vai ficar parada aqui. Só que eu posso incrementar isso ainda mais. Porque vocês lembram aqui no site que eu tenho uma imagem para personagem não falando e outra imagem para personagem falando? Então, se eu tiver duas imagens com a mesma dimensão, mas essas imagens têm diferenças, igual a Mia fez aqui, ela desenhou uma imagem não transformada e uma imagem com ela transformada, com asas, com olho escuro ali. O que você pode fazer é pegar essas duas imagens, que têm o mesmo tamanho, essa segunda imagem aqui. Vou jogar essa segunda imagem aqui no Imager também. Quando ele fizer o upload, eu vou copiar o endereço, voltar no nosso site e a imagem aqui, speaking, que é falando, eu vou colocar essa nova imagem. Eu vou gerar de novo. Aqui você pode ajustar o número de brilho, tá? E aí eu vou copiar esse código todo novamente. Vou voltar na nossa fonte de navegador, vou deletar tudo e colar novamente um novo código.
ele vai carregar ali, né? Já está colocado no lugar que eu já tinha colocado. Quando eu falar agora, em vez de ele só levantar, ele vai mudar a imagem também. E agora perceba que quando eu falo, ele fica com a imagem com o olho escuro. Quando eu paro de falar, ela volta a ficar com o olho claro. Quando eu falo, ela dá o pulinho e ele muda a imagem ficando com o olho escuro. E aí o limite disso aqui é a sua criatividade. Você pode, por exemplo, fazer o que eu fiz aqui. Tinha o personagem do Teseu aqui, o Gaius, né? E ele tava com a arte com a boca meio fechada aqui. Eu fui editei essa arte lá no GIMP e coloquei a boca aberta, deixei na mesma dimensão. Então você pode fazer mais ou menos isso aqui, ó. Pegar as duas artes, vou soltar elas duas aqui no Imager, né? Vou pegar o link da arte com a boca fechada e vou colocar aqui. Depois o link da arte com a boca aberta e vou colocar aqui no Speaking. Vou clicar aqui em Generate para ele gerar uma nova imagem aqui. Vou copiar o código, volto no nosso OBS, clico aqui, apago o código antigo e colo ele. Quando eu fizer isso, ele vai carregar as novas imagens e ele vai estar com a boca fechada. Quando eu falar, ele vai ficar com a boca aberta. E é assim que você consegue fazer uma imagem reativa dentro do seu Discord. Lembrando que se você estivesse usando o widget puro, sem essas configurações do gerador ali, um widget só serviria para todas as pessoas que estão naquela sala. Mas como aqui eu estou utilizando uma imagem personalizada para cada pessoa, eu vou ter que criar uma nova fonte de navegador aqui para cada usuário. Então, para cada usuário que você for usar uma imagem nova, reativa dessas aqui, você vai colocar aqui, nova fonte de navegador, usuário tal, jogador tal, dá OK, volta lá no Discord, copia esse link, cola ele aqui, muda a dimensão para a dimensão correta, e aí sim você vai gerar um novo código e colocar aqui, tá? O gerador, ele facilita a nossa vida, né? O Jim aqui, ele fez um ótimo serviço, mas se você não quer usar o gerador, você pode editar esse código aqui manualmente. Tudo que você precisa fazer é colocar o ID da pessoa, de cada jogador aqui no Discord, dentro desse aspas aqui. A imagem parada você vai colocar aqui em cima, o link dentro desse parêntese aqui, e a imagem falando você vai colocar aqui dentro desse parêntese. E isso para cada jogador, né? E aí eu recomendo que quando você for fazer isso, para você criar uma pastinha aqui e manter tudo dentro da pasta, né? Clica aqui, novo grupo, né? E aí fontes Discord, por exemplo, para você saber que está tudo ali dentro. E aí você coloca isso debaixo do overlay para ficar organizado, porque a organização é muito importante aqui dentro do OBS, senão você se perde, tá? E eu acho que é basicamente isso. Com isso você já sabe o básico de como colocar essas imagens reativas dentro do seu Discord. Tem um gerador aí que eu vou deixar o link, tem o String Kit para você também pegar o link aí. E se eu puder dar uma dica final, é talvez usar esse site aqui, ó, o Token Stamp, para poder manter a mesma proporção das imagens. Aqui você consegue arrastar uma imagem aqui para dentro. Deixa eu fazer isso para vocês verem. E aqui você consegue criar tokens e tal. Já tem um vídeo explicando como fazer isso aqui no canal, tá? Mas mesmo que você não vá criar um token, você consegue mudar a imagem de fundo, a cor de fundo ali. E dentro desse token stamp você já consegue fazer o upload diretamente para o Imager, né? Você clica aqui em Upload, ele já vai mandar essa imagem lá para o Imager. E o bom disso é que ele já mantém sempre o mesmo tamanho quadradinho aqui. Então você não precisa ficar se preocupando em cortar na mesma dimensão, tá? Aqui, ó, ele já mandou direto para o Imager e aí você pode só copiar o link que você quiser, tá? Eu acho que é isso, galera. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma para você ou para algum jogador aí que não tenha câmera e quer mesmo assim fazer live. Ou talvez você quer gravar um vídeo, fazer uma live e não quer mostrar sua câmera, então você pode ter essa referência visual de quem tá falando e quando tá falando, ok? Confere aqui se você tá inscrito no canal, deixa um comentário também porque isso ajuda muito no engajamento e continua acompanhando aqui os vídeos do Dados Críticos porque nos próximos vídeos dessa série de produção de conteúdo eu vou falar sobre como criar um overlay, né, no GIMP, utilizar o GIMP ali que é um programa gratuito. Vou falar também sobre os cabos virtuais que muita gente está perguntando para separar os áudios aqui dentro do OBS, tá? Tem muita coisa bacana por vir. Um grande abraço e até o próximo vídeo aqui do Dados Críticos.